amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Continuemos hoje também as reflexões feitas anteontem e ontem. Paulo dizia, foi recebido numa ala progressista do cristianismo. Foi recebido numa ala sob influência de Antioquia. Recebeu a sua iniciação cristã de um lado mais progressista do que de um lado conservador. Este lado progressista não tinha ainda caminhado tanto como ele iria caminhar durante toda a vida da missão Egeia, de missionário e encarregado do Evangelho, como ele o fez. Digamos que, no início, estavam ainda os progressistas a meio caminho entre Tiago, tradicionalista, e Paulo, progressista, já convicto. Estavam mais ou menos na direção de Pedro. Mas o que fez com que uma ala, e o próprio Paulo mais tarde, levasse às últimas consequências, o afastamento do judaísmo? Não foi nada de arbitrário. Em primeiro lugar, por afastamento do judaísmo, nós devemos entender o seguinte: a não obrigatoriedade da circuncisão, a não obrigatoriedade da lei severa do puro e do impuro, de sabor bastante ritualista, a não obrigatoriedade da separação de mesas entre judeus e não judeus. Ora, isto estava já em embrião. O que fez com que isto caminhasse e florescesse foi a ação de Deus, através do Espírito Santo, na vida daqueles que abraçavam a fé. Foi-se percebendo, não sem grande surpresa, que o mesmo Espírito Santo, sem exigir Moisés, sem exigir circuncisão, sem exigir cumprimento da lei do puro e do impuro, sem exigir separação de mesas, era recebido de modo pleno e total pelos gentios que abraçassem a fé. Paulo não foi uma pessoa arbitrária e não rompeu definitivamente as cordas com a religião judaica por capricho seu. Paulo percebia, e os que com ele estavam também, que o mesmo Espírito Santo agia, e agia plenamente em comunidades não judaicas. Meus caríssimos amigos, irmãos e irmãs, o mesmo Espírito que agia em comunidades não judaicas lá, continua a agir aqui em comunidades não judaicas, ou seja, no nosso meio. É pena que às vezes se tenha a impressão de que o cristianismo, sobretudo de linha católica, tenha entrado numa estagnação, numa espécie de compasso de espera. Mas, se somos observadores, nós podemos notar como, em determinadas circunstâncias e em comunidades distintas, o Espírito age de uma maneira quase que tangível, quase palpável, visível. É sinal de que aquela comunidade é agradável aos olhos de Deus, como foram as comunidades carismáticas dos anos 30, 40 e 50, durante a missão de Paulo. E desta maneira,
compreendem os telespectadores um pouco da substância que está por detrás da carta aos Gálatas, difícil de ser digerida por quem não recebe estes princípios ou estas informações que eu acabo de transmitir.